Boa tarde para você, Gilvan. Que alegria! Muito boa tarde para você, para a nossa audiência e para dois caras que eu respeito muito. Um outro tem mais de 10 anos, eu sou aluno dele, né? Falo para todo mundo, meu mestre, Alexandre Cabral, e o cara mais bonito da Faria Lima, tá aí do seu lado. Olha o galã. só, o título que eu ganhei. Galã, o Brusca é famoso. O galã. Não. Tem o Breda, né? Eu sempre faço a brincadeira aqui. Deixa eu dar o print aqui pro Breda, que o Breda tá perdendo espaço para ele. Ô, Gilvan, eu queria começar falando sobre alocações em períodos de crise. Os ativos estão realmente baratos? Aí o risco-retorno de Brasil hoje vale a pena para os investidores? Vou responder, mas antes de responder, queria dizer que é a primeira vez online que eu estou do lado do Cabral, né? Nunca tinha feito um programa do lado junto com ele aqui, é a primeira vez. A responsabilidade aumenta, né? Que o aluno vai ficar do lado do mestre. Mas olha, a primeira grande questão aqui saiu um artigo muito bom hoje no veículo de comunicação falando sobre os ciclos, né? Então, o ciclo atual, ele é ruim para a Bolsa e a gente já sabia disso quando começou o ciclo do aumento da taxa de juros. Mas os balanços estão vindo super bem, assim, as empresas estão sólidas, tem algumas com bom capital, tem outras, por exemplo, empresas que fizeram IPO ano passado estão sofrendo mais, essas estão sofrendo mais, mas a velha Bolsa, como a gente gosta de brincar, está mostrando bons balanços. E o setor que sofre porque os juros penaliza a sua operação e penaliza o poder econômico dos seus clientes, sofre um pouco mais, que é o setor do varejo, construção civil. Então, o que a gente tem que olhar é a capacidade das empresas atravessarem a crise. E aqui vem aquela velha máxima, né? Que é a questão de tem empresas que estão valendo, o caixa dela vale mais do que elas têm em bolsa. Então, tem boas oportunidades. O que vai ter que ser feito é peneirar. E tem empresa hoje que tem mais caixa do que o valor dela de mercado em bolsa. Gilvan, posso ou vai o galã do marketing? Pode ir, Cabral, pode ir. Sou eu o galã? Sou eu? Então tá bom. Então, meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ok que tem ação que tá baixa, ok que tem ação que tem mais caixa do que valor de mercado, ok para isso tudo. Mas nós temos dois possíveis problemas. Um problema, o quanto mudança de juros no planeta vai afetar o Brasil. O quanto o fluxo de gringo pode ir embora devido a não crescimento de China e mudança de taxa de juros lá fora. E o quanto o novo presidente, que eu não sei se é Lula ou Bolsonaro, atualmente é Lula, mas é impossível botar a mão no fogo dizendo que é Lula, pode afetar setores. Dizem que setor de educação é bom com Lula, porque ele pega pesado no FIES. Setor de energia pode ser bom com o Bolsonaro, que ele está se mostrando alguém que está querendo vender empresas. Então isso também tem que estar na conta de um investidor a médio e longo prazo no ano de eleição, né? Com certeza. Semana passada eu troquei um zap, eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo Galindo. Isso é uma reportagem, o Rodrigo Galindo, que é o CEO da Cogna, o presidente do conselho, né, vamos colocar assim, que eu gostei bastante. E eu mandei para ele uma reportagem mostrando que o número de alunos no EAD subiu bastante. E alguns falavam ali, algumas críticas, e falou, cara, a gente tem um setor muito forte. Sobre o setor de construção civil, eu falo também com algumas pessoas que está sofrendo bastante com juros altos, está difícil fazer financiamento imobiliário. Então, vamos pegar do final para o início, você está corretíssimo. O que eu gosto de chamar disso é a taxa de carrego, né? É a taxa de carrego para você levar essa operação. Por exemplo, ontem eu fiz uma postagem, até o Peter Linchado comentou, MRV está R$7, cai 50% nos últimos 12 meses, vai pagar um dividendo de 2,39 de dividendo yield, mas para quem está com papel está perdendo 50%. Então, Alexandre, o que consta aqui é a taxa de carrego. Se o investidor ele vai ter essa probabilidade de taxa de carrego, porque a gente vai entrar no cenário de volatilidade. O Armínio Fraga e o Malan falaram sobre isso, o risco inflacionário é muito alto. Então, o que vai acontecer é a taxa de carrego, o investidor está preparado para isso. Lembrando, né, que o Brasil perde atratividade se continuar tendo uma política fiscal que tire a confiança do gringo, porque o gringo agora tem uma taxa de juros subindo e está vivendo com inflação algo que ele não viu anteriormente. É um cenário diferente, mas as barganhas estão aí. Por exemplo, você viveu isso, Bolsa 28 mil pontos. Bolsa a gente teve na pandemia 60 mil pontos e recuperou. Então, acho que vai ter uma penalização de alguns setores, mas outros vão ser bastante atraentes.
Eu acho que aqui, Alexandre, tem uma coisa que você me ensinou até no podcast, é olhar as empresas que você consegue se defender contra uma queda muito forte. E como você me ensinou naquele podcast, tem algumas que não vão conseguir se defender, mas outras vão conseguir se defender. E aí o investidor vai ter que ter uma visão de longo prazo e entender que a empresa dele tem alguma coisa escondida, senão ele vai comprar um papel que vai se destruir 80%, 90% e não tem, por exemplo, como crescer, que é o que eu olho um pouco a Oi, Alexandre. A Oi, todo mundo fala da Oi, mas ela está com uma dívida de 60 bilhões. Como é que ela vai crescer com uma dívida tão grande, sendo que ela não tem ativos geradores de receita? Isso é um artigo que está no Valor Econômico, por exemplo. A Oi, 1 centavo é caro, mano. É isso. O ponto central ali é como a empresa vai ter geração de caixa, né? Como é que ela vai fazer caixa para pagar suas dívidas? E aí, quando você olha o plano de RJ, você vê a empresa vendendo todos os seus ativos. Então, essa é a questão que o mercado está se perguntando, né? Como é que você vai pagar uma dívida de 60 bilhões se você está vendendo os ativos que fazem caixa para você pagar a dívida? É curioso, vamos aguardar. Isso aí. Ô Gilvan, há setores aí mais estáveis e defensivos aí, ou as últimas confusões aí com o petróleo no Brasil ligaram aí um novo sinal de alerta? Cara, lá na hora a gente tem 3 caras que gostam muito de debruçar e ver, que é o Alexandre Espírito Santo, gosto bastante dele, tem o Phil que vem aqui e tem o Tominaga e a Lorena também. Cara, os setores basicamente vão ser os que fazem caixa sem precisar entrar em poder de juros, né? Então, você olha ali, saneamento básico, cara, é mais do mesmo. Isso aqui, ó, deixa eu achar aqui. Eu vou achar aqui, um segundo. Cara, esse cara, o Jeremy Siegel, ele escreveu esse livro é antigo, tá? Investindo em ações a longo prazo, né? Cara, um livro super antigo que tá aqui, mas, deixa eu botar aqui na câmera certinho. Boa, foi. Boa. Cara, ele fala isso, ele é um professor de Harvard, cara, vão ser os setores que você consegue ter previsibilidade. Setor que depende do varejo, de consumo das famílias, cara, vai sofrer muito. Então, você vai ter que olhar setor que é dos elétricos. Se a gente não tiver, por exemplo, uma MP 527 ou 537, você vai ter que olhar um pouco saneamento. Setores que ganham dinheiro de maneira passiva. Setores que precisam de dinheiro para crescer vão ter mais desafios. Faz sentido o que eu estou falando? Olha as empresas que fizeram IPO ano passado. Precisam de caixa agora. A gente está vendo aí, por exemplo, alguns fundos de investimento saindo das posições. A gente teve Track, que faz a venda ali de produtos. A gente tem Enjoei, alguns fundos, por exemplo, Get Ninja saindo, né? Os investidores âncora saindo. Ou seja, são setores que precisam de dinheiro, e o dinheiro está caro. Setores que ganham dinheiro de maneira passiva vão ser mais atraentes. Então, vamos lá, voltou seguradora, voltou bancos, voltou elétricas, voltou saneamento. Mas setores que precisam de dinheiro para crescer e precisam de pessoas consumindo vão ter um problema. Por quê? A gente tem 66 milhões de pessoas endividadas com dívida até R$4.000. Essas pessoas não têm capacidade de consumir. Então, por exemplo, Vivara, que é um business que atende classe A, tá bem barata, mas, pô, o público dela tem que escolher agora. Por exemplo, Pets, que é uma empresa maravilhosa. O Phil Soares escreveu um relatório ótimo. A empresa está R$10 ou R$12, uma empresa muito, muito boa. Você olha, a gente escreveu um relatório sobre Natura, cara, um business que é dominante há muito tempo, mas que está sofrendo porque seu público-alvo está tendo desafios socioeconômicos. O Fábio Barbosa assumiu agora para tentar fazer um turning point na empresa. Ou seja, setores estão muito dentro do varejo, cara, não vou nem falar de Magalu, estão sofrendo bastante, mas tem outros setores não. Olha, por exemplo, Brasil Foods, uma empresa que precisa de dinheiro e que não está conseguindo, o papel está super desvalorizado. Ou seja, aqui vai voltar a ciência de the cash is king. A empresa vai ter que ter caixa para atravessar e o investidor vai ter paciência para suportar a dor, né? Se não tiver isso, ele vai desfazer do papel, perdendo às vezes 40%, 50%. E agora o cenário voltou a ser para 2, 3 anos. Fechou. Não sei se é minha ou se é aquela ali, o fator eleições. Não, eu ia voltar no assunto eleições. Achei que o Cabral fosse continuar, mas falando em eleições ainda, na sua opinião, será que o que vai mais impactar a Bolsa brasileira aí nesse período, principalmente nesse ano aí, vai ser a inflação ou o limite dos juros ali parecem preocupar mais o mercado? Quando vem na BMC eu tenho que estudar bastante. E aí, o bom de estudar bastante, cara, tá no YouTube, tá? Armênio Fraga
e o Malan. Cara, para mim foi um dos melhores episódios que eu já vi. Também escuto um podcast de um tal de Alexandre Cabral, que é muito bom também. E ele trouxe um convidado muito bom. O 710 tem um podcast que ele fez sobre o MC também, falando de macroeconomia, de monetário. Trouxe um convidado muito bom para falar sobre isso. Recomendo muito. Cara, acho que o momento agora é a gente voltar e lembrar Brasil em ambientes inflacionários. Então, me lembro quando eu era aluno do Alexandre, ele falava muito sobre essa questão de econometria, né? O Alexandre Espírito Santo também fala muito sobre isso, assim. Como é que a política monetária respondeu em ambiente de eleições com muita incerteza? Vamos voltar aqui. A primeira eleição do Lula, ele teve que escrever uma carta ao povo brasileiro e o juros estava lá em cima. Não estava no patamar que estava, só para lembrar. E o Brasil, bolsa, estava muito, muito abaixo. Fez as reformas, trouxe as reformas, e o Brasil bolsa começou a andar. A gente tem que lembrar que bolsa acima de 100 mil pontos é uma novidade, né? Que não é uma novidade que dura 10 anos, dura 5 anos, 4 anos. Bolsa dentro do período da década de 2010 a 2020, 2005, botar 2015, era uma bolsa que andava um pouco de lado. Só em 2007 que o mundo teve uma abundância de liquidez que a bolsa no Brasil começou a andar. Então, em política, basicamente, a gente sabe que países emergentes sofrem com gastança. Então, para mim, eu acho que tem que botar aí, Isa, uma nova variante, é a fiscal, né? Porque se você continuar gastando muito, você vai ter um problema. Nossa dívida está em 7 trilhões, e foi isso que o Ilan e o Armínio, o Malan e o Armínio falaram. Então, política, o Alexandre falou muito bem. Qual é a política de quem vai entrar? Ontem, o candidato da esquerda, ele estava fazendo sua apresentação e ele foi paralisado porque alguém entrou falando, cara, você não botou renda mínima aqui que eu botei no processo. Isso é uma verdade, né? Como é que você vai recuperar o Brasil sem fazer distribuição de renda? E aí, se você está gastando muito agora e ano que vem você vai ter que fazer talvez uma transferência de renda, como é que você vai fazer transferência de renda se você gastou tudo agora? Por exemplo, agora a gente tem a lei das estatais, talvez sendo alterada. Então a gente tem, por exemplo, algumas coisas positivas que o Temer fez sendo desconstruídas. Então, os pilares que sustentaram a estabilidade inflacionária estão sendo arrancados. Então, eu não acho que é os juros sozinho, porque os juros ele não pode ficar mais, Isa, de 2 anos, né, Alexandre, tão alto, ele mata muito a economia, até o Xavier falou isso, Rodrigo Xavier da SPX. Se os juros ficar 3 anos nesse patamar, ele estrangula ainda mais a economia. Então, o desafio é inflacionário e fiscal, na minha visão. Eu acho que essas são as duas variáveis e eu me apoio muito do que o Alexandre Espírito Santo e a Lorena falam lá e a Sandra Blanco também falam na hora. Meu amigo, falando em juros, vamos raciocinar juntos aqui. China meio que patinando, apesar que Xi Jinping hoje falou lá que tem mais trilhão para gastar. Vamos para farra. Só que se o maluco vai para um boteco, pega a Covid, ele para o país. É só um doido lá dizer que está com Covid, ele para 1 milhão de pessoas em casa. Então, China numa incerteza do inferno. Você não tem como confiar hoje na China. Não estou nem falando em dados, falando se vai crescer ou não vai, porque do nada alguém pega um Covid. Você pega juros trabalhando na casa de 13%. Você consegue pré na hora uma 15%, 16% com FGC de olho fechado. Quem vai ser o comprador da Bolsa? Tanto é que o volume da Bolsa está fraco, 22, 23. Quando a Bolsa estava menor, com o PU menor, o volume estava 30, 31. Agora que o PU está um pouco maior, o volume vai ser maior, porque a ação está mais cara. Antes eu comprava uma ação a 10, agora eu compro uma ação a 11. Então quem vai ser esse comprador da Bolsa, maluco? Então minha grande dúvida é essa. Se China patinar e juros de 16, quem vai comprar? Enjoei, Jet Ninja, tem que vender isso tudo. É tudo oi, maluco. É oi quanto nome. O que a Dinamo tá na Enjoei, eu não entendo. Alexandre, pergunta boa. Acho que a gente tem que pegar um período, tá? Que é 2011 a 2016. Tiveram basicamente 1 ou 2 IPOs no Brasil. A gente teve mais OPA, encerramento de capital, do que abertura de capital. Esse assunto é relevante porque, como diz lá o grande cara, né, o Rod Markets, em ciclo dos mercados, a gente está entrando num ciclo que bolsa não é mais atrativa para quem chegou na festa ontem. Desculpa o meu comentário, mordaz. Quem chegou na festa ontem, bolsa não é atrativa. Bolsa está sendo atrativa para profissionais e investidores
que tem uma visão de longo prazo. Então, quem vai entrar em bolsa é quem está olhando oportunidades para daqui 3, 5 anos. A gente sabe que os juros vai ficar alto. Você botou, por exemplo, China, mas a gente pode olhar a Oceania, também está ruim. Turquia subiu taxa de juros. Europa, eu tenho falado um pouco de uma coisa que as pessoas não estão observando, que é o CDS italiano, que a taxa de juros do Banco Central Europeu está subindo. E a gente sabe que os PIGs podem voltar. Eu vou até escrever um artigo sobre isso. O que são os PIGs, né? Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, basicamente, podem voltar para o cenário. Por quê? Porque juros subindo na Europa aumenta o endividamento dessas nações que sofreram muito lá atrás e que até a Dina me escreveu uma carta chamada Juros Negativos, que é a carta 101. Eu estava estudando essa carta. Mostra que a Europa vivia muito bem com juros negativos. Agora que a Europa vai ter que aumentar os juros e você tem um problema de distribuição da Rússia, aumentando o custo, por exemplo, do gás para a Europa, a Itália tem um problema seríssimo. A Itália, Portugal e Espanha. Isso vai chegar no radar em breve. Estados Unidos tem um presidente que está deixando a inflação voltar e está vivendo com uma coisa que eles não viviam há 40 anos, que as eleições também vão ser um driver importante. Então, o mundo, o cara de bolsa agora, ele tem que comprar e carregar, Alexandre. Essa é a ideia, assim. Por quê? Porque o Warren Buffett fala isso, os grandes investidores falam isso. Então, você vai ter que, não pode comprar todo o capital, tem que fracionar e ir comprando gradativamente. Porque o mercado vai ter muita barganha, que daqui 3, 5 anos vai fazer sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 80, a ação da Coca-Cola, quando estava inflacionário, estava 80 centavos de dólar. Olha onde chegou. Então, você vai ter que começar a pesquisar o que faz sentido e o que não faz sentido, botar na sua carteira e levar olhando para o cenário de longo prazo. Mas ainda eu continuo me perguntando. Fala, sabendo disso? De antemão, você vai ter que comprar consciente. Você não tem que comprar e falar assim, daqui mês que vem vai subir. Se você comprar mês que vem vai subir, meu filho, a festa, o inferno da Divina Comédia de Dante está só começando, você está na segunda casa, querido. O inferno de Dante são 7 camadas, então você está ali na segunda camada do inferno, porque a gente sabe que juros pode até não ficar em 14, Alexandre. Juros pode ser talvez 15, 16, não é inevitável isso chegar daqui a pouco um CDB a 17, 18. Mas eu acho que você tem que saber que a gente ainda está só começando. A minha pergunta é, então, quem é esse comprador, maluco? Institucional? O institucional depende de dinheiro de pessoa física. Ele não tem caixa para ser esse grande comprador. Fundação para bater meta? Eu não sei quem é esse grande comprador. Alexandre, o lado bom de saber, de te dizer uma coisa, eu também não sei. Porque a gente tem 3 grandes compradores no Brasil. A gente tem o institucional, o gringo e o varejo. O varejo não é tão preparado para segurar posições longas. A gente sabe que ele tem uma rotation de posição muito alta, né? Os fundos de pensão, acho que tem uma coisa boa que já se fala há bastante tempo, que é a mudança da legislação. Eu acho que essa mudança da legislação tinha que chegar um pouco agora, para ele ter ali uma mudança em termos de como é que ele vai carregar as posições dele, se ele vai aumentar o potencial de alocação, sabe, Alexandre? Para mim, ele é o grande cara do momento. Mas ele tem um problema que é o seguinte, com a inflação alta, os fundos institucionais que batem metas, né, de tipo IPCA mais alguma coisa, eles voltaram a ser super atrativos, né? Você compra uma NTNB e carrega. Então tem que ver como é que ele consegue fazer esse estoque. Tem B que tá dando 5,97, maluco. Você manda lá no seu relatório, olho. Então, aí eu paro para ver quem é o comprador da bolsa. Acho que, Alexandre, o comprador da bolsa, é difícil dizer quem é. E tem que ser muito honesto nisso aqui. Eu acho que é o cara mais consciente. Será que existe ali o investidor mais consciente desse negócio? Eu queria pegar alguma coisa aqui. Não estou achando o livro, mas acho que é o cara mais consciente de longo prazo. E o gringo, cara, eu acho que assim, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, é que as empresas do Brasil são diferentes, por exemplo, das empresas da Índia, da China, que você olha a China 11. Cara, a gente tem aqui uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que são monopólios, né? As principais empresas que estão em bolsa, Alexandre, são monopólios com market share. Estou falando velha bolsa, tá, Alexandre? Nada nova bolsa 2021, mas velha bolsa, cara, são monopólios na sua grande maioria, Alexandre. Dominantes nos seus mercados, players únicos. Então o gringo, ele olha muito isso. Por exemplo, você vai ver ali algumas ações dominantes em seus mercados, que tem bons fundamentos, caixa, e ele tem que fazer uma decisão. E ele pode olhar para esse capital de médio e longo prazo
ainda tem um terceiro olhar, né? Que o gringo faz a bolsa, né? Você fez a pergunta ótima, né? Quem são os 3 grandes agentes da bolsa? São os gringos, predominantemente, os institucionais e o varejo. O varejo e o institucional, a gente sabe que ele tem alguns desafios mandatórios e regulatórios. Mas o gringo, cara, ele sempre olha para o Brasil para enxergar as pechinchas. E aqui a gente tem na nossa bolsa grandes pechinchas em termos de market share. E tem o seguinte, Alexandre, que a gente não botou nessa conta, né? Que eu acho que é legal até te provocar aqui. E se o dólar subir, Alexandre? Para o gringo é muito bom fazer esse carry trade que você me ensinou lá de fra sujo e fra limpo, de, cara, converter e comprar ação, né? Para um cenário de 2, 3 anos. Então a gente tem que lembrar ainda que a variável dólar subindo pode ser atrativa para o gringo, num cenário dele ter que comprar monopólios e market shares que nós temos no Brasil. É que eu vou virar monopólio aqui da conversa. Deixa eles falarem também. Mas gringo não entra no Brasil desde 17 de fevereiro para ver juros, mano. Mas deixa eles aí, senão só eu falo, entendeu? Mas é ótimo, cara. Aqui é maravilhoso. Pode falar, vamos que vamos. Tem pergunta aqui no chat para você, do Felipe. Ele diz o seguinte: qual que é a sua análise aí em relação à questão aí do fim do ciclo de commodities aí, com a crise, né, com mais a guerra, mais lockdown na China? Ele faz essa pergunta. Tem mais uma aí, mas pode responder essa, depois eu faço a próxima aqui. Cara, eu não sei se está no fim do ciclo de commodities, não. Eu tenho lá minhas ressalvas, assim. Eu olho o índice CRB de commodities da Bloomberg, cara, ele está esticado. E a gente tem um problema de supply chain. É um relatório que saiu do Banco Mundial, que é bem recente, pode botar Banco Mundial Supply Chain, que é basicamente, por exemplo, a gente tem um novo conflito na Rússia, que a gente talvez não esteja olhando, que é o escoamento de produção. Enquanto o escoamento de produção não ficar normalizado para um país, para 2 países, né, que representam ali uma grande potência em termos de commodities, eu não acho que acabou o ciclo de commodities, não. Porque commodities ela ganhou um novo fator, que é o fator supply chain, que é a distribuição do produto. Então, enquanto não normalizar, os preços vão ficar lá em cima. Barril de petróleo está o quê? 105, 110, 115, 120? Está lá em cima ainda. A gente tem ainda a OPEP fazendo esse controle. Então, eu não vejo que o ciclo de commodities acabou, porque o supply chain é um desafio. E o Alexandre fez uma intervenção muito boa, né? E se a China voltar com o lockdown, a gente sabe que a China tem um poder muito grande em termos de commodities, de manipular os preços. Então, se surgir uma pinga num bar que venha trazer ali uma incerteza, que tenha que ser feito um lockdown, commodities volta a subir. Então, vocês todos que estão aí podem olhar o gráfico de açúcar lá em cima, o gráfico de trigo lá em cima. Minério que sofre bastante com a demanda na China, mas eu acho que o ciclo de commodities só vai ser totalmente normalizado e finalizado, porque antes o ciclo de commodities eram os estoques, mas agora o ciclo de commodities é o supply chain, como é que você distribui isso. Mas, por exemplo, em termos de commodities, energia, para mim, vai ser o grande driver nos próximos anos, porque esse conflito na Europa vai estimular muito novas formas energéticas. E isso vai acabar trazendo uma competição boa para o setor, mas destruição também de valor, porque vai ter que ter uma caixa. Então, não acho que o ciclo de commodities acabou, eu acho que ele está andando de lado, como dizem os grafistas, esperando a normalização do supply chain. Se for falar em final do ciclo de commodities, tem que pensar na normalização do supply chain, que aí fica tudo mudado e a gente não tem problema de abastecimento. Posso... Claro. Pode, Cabral, pode. Quer tá com medo de fim de ciclo de commodities? Vende put. Volatilidade alta e monta carteira. Se a ação despecar, compra barato. Se não, põe dinheiro no bolso. Acabou. É isso. Vende put de caminhão, a volta na lua, maluco. Cara, Alexandre, eu me lembro, acho que deve ter uns 8 anos isso. Uma vez eu estava lendo um artigo seu no Estadão. E eu também escuto muito você e dos seus cursos, né? É legal o ciclo de commodities, o ciclo das coisas, porque opções ganham valor em volatilidade. Isso foi nas aulas que você sempre falava assim. É nos ambientes de volatilidade, né, que o VIX ele ganha muita relevância. Então, a gente está olhando para algumas coisas, mas, cara, o que está sendo muito atrativo no atual momento é a volatilidade. E opções ganham muita beleza em cenários de volatilidade. Então, acho que agora, talvez, Alexandre, o grande momento é começar o investidor a se tornar cada vez mais educado, vamos colocar assim, e menos
compre e ache que vai subir. A gente tem, no ano passado, muitos investidores que entraram pensando o seguinte: compra que vai subir, compra que vai subir. Era fácil operar na bolsa. Tanto que algumas pessoas pediram demissão dos seus trabalhos para operar criptomoedas e operar day trade e fazer algumas questões. Falaram, cara, nunca mais vou trabalhar. Porque era um cenário fácil, você comprava e tudo subia, ia moonshot, né? Ia na lua. Cara, agora é a hora que eu chamo dos playoffs, né? E como diria nosso querido Kobe Bryant, é agora que os meninos se diferenciam dos homens. Então agora é a hora de você entender a beleza das opções, das puts, das travas, das estruturas, de como você consegue ganhar dinheiro sem correr tanto risco, fazendo, por exemplo, intervalos entre preços e expectativas. Ó, você pega a Petrobras, a Vale aí a 67 conto, põe 50 centavos no bolso, pô, a Vale a 67 é compra de caminhão. Eu vou receber para comprar, maluco? Ô, pelo amor de Deus. E isso porque volta alta. Mercado calmo não faz o que eu tô falando não, hein? Que vai tomar na tarraqueta. E Alexandre, eu acho que a gente, até falar pra você, acho que a gente tem aí um ciclo de volatilidade. No Brasil já teria, mas está trazendo outras coisas, pelo menos uns 6 meses. Não sei se você concorda comigo. A gente está em junho, a gente vai para julho, né? Então a gente tem até novembro eleições, caso tenha segundo turno, a passagem de governo. Então são 6 meses aí de vol, de incerteza. E mais uma vez eu queria lembrar que os PIGs podem voltar. A Peppa Pig, vou copiar o Alexandre aqui, a Peppa Pig pode voltar em qualquer momento, porque os juros na Europa subindo, pessoal. Olhem os CDS, né? O CDS dos países europeus está embicando. E os juros na Europa alto volta com endividamento. A gente tem que lembrar que, por exemplo, a Itália tem uma relação dívida-PIB de 120% a 130%. E não tem, por exemplo, uma força produtiva como tem países como China e Estados Unidos. Para mim, a Peppa Pig pode voltar a qualquer momento e isso tem que estar no radar. E aí isso é volatilidade. Volatilidade é proteção com estruturas, com puts, entendendo bastante, por exemplo, a venda coberta, as compras com defesa. Vejo um pouco disso. Mas isso é para um investidor que está entendendo que ele tem que se especializar nesse momento. Eu acho que não é um mar para moonshot, né, de comprar e achar que vai na lua. É um mar de comprar e entender o que está fazendo um pouquinho. Evitar o Bumba Meu Boi, né? Bumba Meu Boi, adorei, maravilhoso. Isso, Bumba Meu Boi. É um mar diferente, assim. E, gente, a gente já falava disso desde os primeiros semestres. Olha, todos os gestores escrevendo suas cartas, cara, já sabia que a gente ia entrar no ambiente de volatilidade. O desafio agora é a volatilidade com o cenário internacional, que é algo novo. Mas, assim, o lado bom é que as grandes fortunas foram construindo... eu vou estar com o Duda da Ocan daqui a pouco, adoro o Duda. Cara, esses ambientes que você faz ganho, né? O Rogério Xavier, ele foi pessimista na SPX, ganhou muito. O pessoal da Vista foi ali e ganhou muito. Né? A SPX foi muito estrutura em juros, por exemplo. Com o put call, né, Alexandre? Usando ali estruturas de juros futuros para fazer ganho. Então, é um cenário que, se você tiver liquidez e força para atravessar, vai ter muita coisa boa. Venda put nesse momento, só isso. Boa. Só a segunda pergunta aqui do Felipe, que eu fiquei de dar e não falei. Ele fala que o que é mais atrativo nesse cenário aí? Renda fixa com segurança e taxa de 12% ou bolsa? Cara, aqui é princípio de alocação, né? Tem esse cara aqui que morreu, que eu adoro, tá aqui do lado. Esse livro para mim é uma aula, chama Desbravando Portfólios. Esse cara, ele era o gestor do endowment do fundo da faculdade de Yale. Cara, esse cara é um monstro, tem que ler. Eu tento ler um capítulozinho dele todo dia, que é basicamente uma estrutura de 80, 90, 5, 5, 80, 15, 5, 95, 2,5, 2,5. O que é isso, né? Você tem a renda fixa, por exemplo, quando você fica um pouco mais técnico, você começa a entender a fronteira eficiente de Markowitz. Né? Quando você fazia carteira nos anos 40, você não tinha muita ideia de usar a renda fixa para estabilizar a volatilidade. Quando o Markowitz cria a ideia de botar renda fixa para estabilizar a volatilidade, foi fantástico. Então, você pode criar uma carteira que seja combinada com os dois ativos. Primeiro que você acha pela ideia da diversificação, mas você acha ali uma fronteira eficiente.
E aí você pode pensar em coisas respeitando sempre o seu perfil de investidor, mas entendendo que você pode ter, por exemplo, 80% numa renda fixa, ou 85% a 90% e pouca volatilidade na carteira. Então não tem uma ciência absoluta, mas tem uma beleza matemática que algumas teorias, para quando você tenta se especializar, respondem. Então você pode ter uma combinação de renda fixa e renda variável, que são os grandes modelos que acabam fazendo isso. Por exemplo, a gente tem ali os fundos multimercados. A beleza do fundo multimercado, por exemplo, é que ele tem a liberdade de alocação. O fundo de ações, ele sofre no atual momento, porque se ele é um fundo que é 67% comprado em ações, ele carrega a posição e não pode mexer tanto, né? Ele vê a posição caindo. E aí o mercado, por exemplo, criou uma classe que agora está apanhando muito, que é o long bias, que é o que pode ter uma liberdade na sua construção de carteira. Então aqui vai ser muito processo de alocação, mas tem uma beleza, que pode ser renda fixa e renda variável, não tem um caminho ou outro. Pode ser os dois caminhos, mas você tem que ter uma ideia que eu vou ter uma maior parte onde eu tenho estabilidade e previsibilidade, e vou ter uma menor parte onde vou ter volatilidade e incerteza, que eu posso, por exemplo, fazer como os fundos de investimentos pensam e usar estruturas de opções sem correr tanto risco. Então você pode ter aí 3 variáveis, a renda fixa, a renda variável e as estruturas que te defendem nas posições. A gente tem na hora, o pessoal fazendo estrutura sempre. Você tem aqui um curso do Alexandre, não só o curso, mas a beleza do que ele pensa, que a gente sabe que você pode ter isso. Então, você pode falar assim, mas por que você está falando de fundos? Porque esses caras trabalham com, em média, 300 milhões de reais na sua posição, defendendo e ganhando dinheiro ou perdendo. Tá certo. Só para o Cabral tinha falado alguma coisa de entrada de capital estrangeiro, né? Tinha até uma pergunta exatamente sobre isso. Você quer concluir, Cabral? O pessoal estava perguntando exatamente sobre... Porque gringo saiu nos últimos 4, 5 pregões, isso me assustou. Gato subiu no telhado, né, Alexandre? Vamos lá. Qual é a beleza do gringo? A beleza do gringo é em olhar para o fiscal, cara. O gringo olha para o fiscal. Eu falo muito com o pessoal do Banco of America. O gringo, quando ele olha emergente, e aí por que ele faz isso? Porque a gente tem um livro, eu não vou conseguir achar ele aqui rápido, mas os países emergentes, eles sofreram muito com default, né? A gente está vendo a Argentina botar os juros lá em cima, né? Então, o gringo fala assim, cara, a Argentina, que tem uma história inflacionária e pouca política fiscal, tá lá em cima. Pô, o Brasil tá abandonando o fiscal e o monetário tá com os desafios e tá tendo inflação. Pô, deixa eu subir no telhado. Mas, por exemplo, se você olhar as 3 bolsas ganhadoras no mundo, curiosamente, é Chile, que estava ruim ano passado, Portugal, né? E são países que estão tendo suas bolsas com muitos ganhos. Tá certo, Gilvan Bueno, sempre muito bom conversar com você. Nós conversamos então com o Gilvan, que é gestor educacional da Orama. Muito obrigada pela sua participação, sempre muito esclarecedor todos os seus argumentos. Obrigada, Gilvan. Isso aí, valeu, Gilvan.